Olha, falando em Dia da Consciência Negra, nós convidamos aqui o professor historiador José do Carmo Araújo, mais uma vez, para falar conosco sobre esse tema. José do Carmo, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso jornal. Prazer recebê-lo aqui. Bom dia. Bom dia, Júlio. Bom dia, Gersinho. Bom dia, professor da Mata, que está aqui no estúdio. Parabenizo pelo excelente resultado nas eleições de 2020. É uma data muito significativa para que possamos fazer uma reflexão num país em que aprova, promulga e revoga-se leis sem cumprir. Então, o grande desafio do Brasil é cumprir as leis, que foram várias leis que nós fizemos para dirimir essas desigualdades racial, conter o avanço do racismo, e, na verdade, disso nada prevaleceu. Mas como que começa essa discussão sobre consciência negra? Porque tem uma raiz de discussão no mundo sobre o que é a consciência negra. O primeiro movimento de consciência negra, ele nasce com Steve Biko. Steve Biko na África do Sul, é um ativista que foi barbaramente assassinado aos 30 anos de idade. É um ativista que foi muito mais importante do que o Nelson Mandela. E pouco se discute sobre a história de Steve Biko no mundo. O Steve Biko começa nos Estados Unidos um movimento de consciência negra, porque nos Estados Unidos, por conta do racismo e por causa do preconceito racial, apregoou-se durante um longo período em que os traços negroides eram de pessoas feias. E nos Estados Unidos, o Steve Biko começa a discussão sobre consciência negra para evitar que os negros modificassem a sua aparência em função do preconceito racial. E dentro da África do Sul, o movimento de consciência negra era justamente ao contrário. É para discutir as desigualdades raciais e sociais dentro da África do Sul, tendo em vista que é um dos maiores produtores de pedras preciosas do mundo, e com o advento do processo de colonização dos ingleses, aumentou-se a desigualdade. E na década de 70, o Steve Biko fazendo esse grande movimento, o anti-apartheid, que é a segregação. Esse movimento ganhou o mundo e teve várias discussões, inclusive em Zurich, na Suíça, sobre a questão do apartheid. Passando essa fase de discussão do apartheid, começou a discutir o processo de consciência negra no mundo. E o Brasil inicia também na década de 70, no final da década de 70, a discussão sobre consciência negra, que os movimentos já estavam bem aflorados. Mas vale ressaltar que em 1937 nós tivemos a Frente Negra, que foi um partido de negros que já discutia essa questão. Depois tivemos a Abdias Nascimento, mas em nada modificou o processo de desigualdade no Brasil. É muito interessante que nós façamos uma reflexão histórica, porque a histórica ela não acontece na velocidade da luz, como pensamos. Remetendo aqui para Minas Gerais, na sua formação, que Minas Gerais completou 300 anos esse ano, se nós pegarmos o censo de 1872 em Minas Gerais, que foi o primeiro censo oficial, nós tínhamos uma população de 2.300.000 habitantes. A população do Brasil era de 9 milhões de habitantes. Então, ou seja, a população de Minas Gerais... Praticamente 20% aí da população. 20%. Mais um pouco. Mais um pouco da população. E a maior parte das terras de Minas Gerais, ela pertenciam a negros. Porque refuto quaisquer documentos que falem que o povo negro é todo ele escravizado no Brasil. Você pega os estudos relativos de época, cativos eram um número de 20%, 25%. O maior número de cativos que nós tivemos aqui no Brasil foi na região de Minas Gerais, que compreendia de Muriaé e Juiz de Fora, que era 37%. Nas demais regiões, Salvador, tudo era um número muito incipiente. Então os negros eram donos de maioria de propriedades no Brasil. Tanto os negros quanto os povos indígenas. Essas desigualdades não aconteceram assim do nada, não. Aconteceram porque as terras foram confiscadas. E é muito interessante que ressaltemos que o preconceito mesmo racial velado contra o negro, ele começa no iluminismo. Porque Voltaire, Gobineau, grande parte daqueles iluministas, eram de famílias que viviam do tráfico de escravos. E é importante que os nossos ouvintes aqui e telespectadores entendam, internautas, de que a população negra foi uma das últimas populações no mundo a serem escravizadas. Porque quem inicia o processo de escravidão mesmo é na África. A população negra da África era a população mais rica do mundo e continua sendo a mais rica do mundo. Por isso que a palavra escravo vem de eslavos, que era o povo branco que foi escravizado pela população negra. O europeu que foi escravizado pelos africanos. São tantas informações com relação a essas questões
Mas eu só estou pontuando algumas para a gente poder falar da consciência negra do Brasil. Essa data de hoje, né? O Zumbi foi morto na data de hoje. Na data de hoje. Esse dia 1695. Isso. Tem a ver com a data? Tem a ver com a criação desse dia da consciência? Tem a ver, que é uma homenagem ao Zumbi do Palmares, que foi um dos tantos líderes que nós tivemos. Nós tivemos vários quilombos e vários líderes no Brasil com importância igual ou maior que Zumbi. E em Minas Gerais teve o quilombo. No caso, ele foi o último a ser morto. Foi o último a ser morto. O último do quilombo, né? Do quilombo. Mas nós tivemos o quilombo do Ambrósio, que foi um dos maiores quilombos que nós tivemos no Brasil. Até maior que o quilombo de Palmares em Minas Gerais, no sul de Minas. Ambrósio comandou um quilombo que tinha uma produção de alimentos fantástica. Era uma cidade-estado dentro de Minas Gerais. Então, Júlio, grande parte dessas terras em Minas Gerais pertenciam a negros, que eram donos de minas, que eram donos de propriedades. Desses 2.300.000, 85% da população era negra. Então eram donos de minas, donos de pequenos negócios, donos de tabernas. Então não era uma população que era essencialmente pobre. O que aconteceu para que difundisse esse racismo e a população negra no Brasil se tornasse pobre? Primeiro ponto, que é no iluminismo. Com a proibição de venda de escravos no mundo, Gobineau, Voltaire, começou a produzir obras racistas contra o negro. Eles se rebelaram, foi contra o negro, não foi contra a Inglaterra. Porque a Inglaterra que arbitrou contra o tráfico de escravos. Porque não era interessante para a Inglaterra ter escravos no mundo, porque a Revolução Industrial tinha começado na Inglaterra. Então ela precisava de trabalho remunerado para que a Revolução Industrial realmente se efetivasse. Então a Inglaterra proíbe o tráfico de escravos. Quem mexia com o tráfico de escravos naquele período, principalmente que era o Gobineau e Voltaire, começa a produzir obras racistas que foram difundidas em várias regiões do mundo. Então o racismo contra o negro nasce dessa forma. Que até então havia racismo regional, e dentro da própria Europa o racismo era do povo germânico e do galês. Então nasce esse racismo. Eu cito no meu livro Sociedade e Raças, que várias teses com relação a essa questão de superioridade racial. Então, mas a partir daí que começam as discussões. E, na verdade, nunca teve filosofia grega. Foi nesse período que eles exaltaram a figura dos gregos. Mas se você ler o Legado Roubado, de 1954, nunca teve filosofia grega. Porque todos os gregos que são filósofos de referência, eles estudaram na Biblioteca de Alexandria, no Egito. Todos eles aprenderam nas bibliotecas africanas, tanto do Egito como do Sudão. Pitágoras é o único que... Inclusive há um paralelo entre as duas mitologias. As duas mitologias, a egípcia e a grega. E a grega, justamente por conta disso. O Pitágoras foi o único que foi verdadeiro, que ele fala que aprendeu tudo no continente africano, e teve outros teóricos aí que estudaram na Biblioteca de Alexandria que falam. Então a consciência negra no Brasil, ela nasce com esse sentimento de acabar com as desigualdades que foram criadas no decorrer da formação do país. Em 1821, quando Dom João volta para Portugal, com medo de perder o poder, e no Brasil nesse período era um reino, ele confisca todas as riquezas do Banco do Brasil em 1821. As riquezas, na maioria das riquezas que tinham lá no Banco do Brasil, eram de negros. Eram justamente dos negros. Dos negros, que eram donos de minas, que eram donos de pousadas. Na nossa região, a maioria das terras eram de população negra. Eu cuidei da memória do Ginásio São José, de uma parte da memória do Ginásio São José. Quando o Dr. Fiegas fundou o Ginásio São José, os 4 professores que tinham eram negros, de São José do Triunfo, em Viçosa. E eram mestres, poligotas. Então, assim, você percebe que, quando você faz a pesquisa histórica, que a população negra tinha uma hegemonia, tinha um certo controle, mas em função do processo que foi construído no Brasil de preconceito racial, ela foi anulando. Através da Lei de Terras, em 1850, confiscou todas as terras de negros, e na proclamação da República, logo após a abolição da escravatura, aconteceu o Tratado Luso-Português e trouxe o negro para essa desigualdade. Mesmo na chegada de Dom João ao Brasil, em 1808, as terras do Rio de Janeiro foram todas confiscadas. As casas do Rio de Janeiro que pertenciam a negros, aí foram obrigados a ir para o morro. Então esse processo de desigualdade, isso tudo foi construído. Então, o que nós tratamos dentro da consciência negra hoje é uma recuperação da memória africana no Brasil. Porque o Brasil é o maior país, é o segundo maior país negro do mundo. A primeira população negra é da Nigéria, que é algo em torno de 150 milhões de negros, e a segunda população é do Brasil, que nós temos uma população algo em torno de 135, 140 milhões de negros.
porque os demais países africanos são populações de menos de 100 milhões. Então é a segunda maior população. Então houve um processo de branqueamento, uma tentativa de branqueamento da população negra, justamente para tirar essa hegemonia, porque não fazia sentido para os europeus ter um país mais rico da América com a população predominante negra. Eles achavam a França, que dominava a política econômica. Então aconteceu todo esse processo. Então a reivindicação hoje de consciência negra para combater o racismo, que é um racismo muito velado, muito evidente. Você vê que foi eleita a primeira vereadora em Santa Catarina, Joinville, ela está recebendo ameaças, uma vereadora negra, que não tomará posse. Você vê os vários assassinatos que acontecem. Muitos chegam até a imprensa, mas todos os dias são negros assassinados, todos os dias sofremos racismo. Mas as pessoas só fazem conosco aquilo que nós permitimos que façam. No meu caso, eu tenho uma pessoa altamente preparada para lidar com essas situações, eu dou uma resposta imediata. E sempre digo que nós temos 3 poderes no mundo. Nós temos o poder financeiro, o poder do conhecimento e o poder político. Eu tenho um conhecimento razoável como historiador, então me recebe e sou obrigado a me engolir. Mas mesmo assim a gente vê as indiferenças das pessoas. Quando eu chego para participar de congresso de educação, de congresso de historiografia, você vê que as pessoas ficam assustadas. Eu fiquei num hotel em Belo Horizonte o ano passado, um hotel de renome, quando aconteceu um congresso. Quando eu cheguei, que eu solicitei o serviço de quarto, ela ficou assustada, porque era uma negra que foi me atender. Aí depois, eu conversando com ela falou, raramente fica negros aqui. E aqui na cidade vizinha, que eu me reservo no direito de não falar o nome, até em função da amizade que eu tenho na cidade, eu fui convidado também para desenvolver um trabalho nessa cidade. Veio o motorista me buscar em um bar, nós combinamos de me buscar. Quando eu cheguei no hotel, nós estávamos tirando a minha roupa do carro, mala e tudo do carro. Quando ele encaminhou, tinha feito uma reserva, aí ele falou, sou José do Carmo, falou com o motorista que era branco, sou José do Carmo, sua reserva está pronta. Ele falou, não, historiador é ele. Aí o cara ficou assim, era branco. Branco, aí o motorista, não, o historiador é ele. Ele que é o contratado. Aí eu fui, fiz a ficha, assinei lá, fui subir para o quarto. Aí solicitei o serviço de quarto. Quando eu fui para o serviço de quarto, a senhora que foi me entregar, ela falou, senhor, ela abriu a porta, aí eu falei assim, já sei. Quando eu cheguei aqui, eu percebi que não está acostumado. Não, é porque a gente não está acostumado mesmo, porque não hospeda. Então são essas situações que a gente tem no dia a dia. Agora, eu não dou margem, não aceito nenhum tipo de brincadeira, nenhum tipo de chacota com relação à população negra, refuto, mas a gente percebe que 99% da população negra, ela não tem acesso às mesmas coisas que eu tenho. Então, a gente trabalha essa questão racial, de igualdade, porque o Brasil tem essas discrepâncias e nós temos leis. O racismo é uma lei inafiançável. Mas quantas cenas que a gente percebeu que aconteceram nos últimos meses aí, de pessoas afrontarem não só uma pessoa de forma racista, como também a autoridade policial, ser encaminhada até a delegacia e logo em seguida ser solto porque é filho do seu fulano, é filho do seu Beltrano e é branco. E é branco. Então são situações que nós deparamos no dia a dia que não são tão simples de resolver. Não são tão simples de resolver por quê? Porque nós temos que mudar a estrutura do país, a estrutura educacional. Hoje, nós temos muitas informações disponíveis na rede social. Então, falta trabalhar essas informações nas escolas. Não é só uma lei 10.639 de 2003, que nunca foi homologada, que institui o estudo de história da África e dos povos africanos no Brasil, nem a lei 11.695, que é de 2008, que é a história do negro e do índio, e nada disso acontece. Porque se for realmente tratar da história do negro e do índio no Brasil, aí as pessoas vão ter uma surpresa de que tudo que tinha que ser inventado no mundo foi inventado na antiguidade e no continente africano. Aconteceu, foi um aperfeiçoamento. Você tem a lâmpada elétrica, tudo isso foi inventado. A combustão, tudo que nós conhecemos de mineração, de trabalho, tudo isso foi inventado. A primeira siderúrgica da América Latina, ela nasce em Tabirito. Aqui em Minas. Aqui em Minas Gerais. Quando o Jean Sain de Bonnevat vem para o Brasil, em 1842, para trabalhar o minério de ferro, aí perguntaram, ele vai ter que trazer da França, que ele era um francês? Não, os povos bantus aqui já conhecem tecnologia, já tem tecnologia avançada. O Jean Sain de Bonnevat é que deu o nome a João Bonnevat, em homenagem a ele. Foi em Itabirito.
Quem que é realmente o descobridor da América? O descobridor da América é o Mansa Abu Bakr, que é um rei do Mali que trabalhou as grandes navegações em 1312. O Cristóvão Colombo pegou todos os estudos que foram feitos por ele, da descoberta do Novo Mundo, que a América é chamada de Novo Mundo por ter sido descoberto depois, usou esses estudos e falou que descobriu a América. Na verdade, ele pegou os estudos já prontos, em 1312, de um rei africano no Mali, que é considerado um dos reis mais ricos do mundo. A medicina. Discute muito como Hipócrates ser o pai da medicina. Ele nunca foi o pai da medicina. E ele reconhece isso. Você pega Imhotep, que é imortalizado no filme A Múmia, ele foi arquiteto, médico, e ele tem vários estudos de medicina, 3.700 a.C. do Imhotep. A gente vê o filme A Múmia e não sabe quem que é o Imhotep. Aí o que acontece? O Imhotep fez esses estudos. Eles estão registrados na Alemanha com o papiro de Hermes. Há pouco tempo eu estava conversando com uma amiga minha da Alemanha, quando eu relatei isso para ela, foi na Universidade de Berlim, está lá. Os estudos de Imhotep antigos, de 3.700 a.C., registrados com papiro de Hermes, na Biblioteca de Berlim. Quer dizer, são estudos que foram feitos no continente africano, que só mudaram o nome para europeu, e nós vivemos a ilusão de que foram os europeus que inventaram isso, aperfeiçoaram. Floral de Beck. Eu vejo tanta gente falando bobagem com relação aos florais de Beck. Floral de Beck já tinha no Sudão. Você pega os estudos do Sudão, 10.000 anos antes de Cristo, já tratava alopatia, tudo. Floral de Beck recebeu o nome de Beck porque ele pegou todo aquele material que tinha estudo na antiguidade. Aperfeiçoou. E apresentou. Apresentou como florais de Beck. Aí a gente acha que tudo inventou-se na Europa. Veja bem, se você analisar do ponto de vista sem paixão e sem assim, nenhum sentimento de raiva, porque eu estudo a história de forma racional, no momento que o continente africano era onde estava desenvolvendo todo tipo de tecnologia no mundo, a Europa sequer existia como... Eram povos bárbaros que matavam e comiam pessoas. A Europa só foi ter acesso aos conhecimentos a partir do momento que eles invadiram o continente africano. Os povos bárbaros. Aí que eles tiveram noção do que é o conhecimento. Até o calendário, quando os romanos chegaram no continente africano, ficaram assoberbados quando viram o calendário. Mudaram o calendário, porque o calendário era 10 meses. Aí mudaram o calendário, nós conhecemos o calendário romano, que eles introduziram no calendário 2 meses. O mês de julho e de agosto, para homenagear Júlio César, e homenagear o seu xará Júlio César, e homenagear Augusto César. Por isso que não bate o calendário. Outubro, é o mês 10, na verdade é o mês 8. Outubro. Dezembro, que é o mês 12. O nome. Que é o mês 12, é o mês... era o mês 10. Porque o calendário é de 10 meses. Faz sentido. Até os calendários foi alterado. Então, hoje a gente, quando participa de grupos, a gente vai fazer capacitação, quando a gente fala, as pessoas ficam assim surpresos. Porque tem uma lógica que hoje a gente tem acesso a mais informações. Antigamente os historiadores tinham que viajar o mundo para buscar informações. Hoje tem várias traduções, então possibilita a gente ter as informações corretas. Os Três Mosqueteiros. Os Três Mosqueteiros, que foi uma das peças que foi transformada em filme e vive 200 anos fazendo sucesso. O Alexandre Dumas é negro. É africano, filho de africano e de escravo. O Alexandre Dumas. Não só o Três Mosqueteiros, mas o Conde de Monte Cristo. A primeira cirurgia de coração foi feita no século XIX por negros, na África do Sul. Então, assim, são muitas informações que nós temos, e nós temos que tratar a consciência negra, mas com um processo de informação para que as pessoas possam ter uma estima renovada e ao mesmo tempo, nós cobrarmos do governo brasileiro a educação de qualidade em todos os lugares. Nós temos 800 quilombolas em Minas Gerais. Eu conheço mais de 350 municípios, conheço todas as regiões do estado. Você vai em quilombola que sequer tem escola. Como é que vai minimizar a desigualdade? Você vai em quilombola, na região do norte de Minas, que ela fica a 100 quilômetros do centro comercial, as pessoas não conhecem a cidade. Então, para a gente acabar com essa desigualdade, a educação tem que estar em todos os setores. Mesmo nas comunidades de Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, a escola de qualidade ela não chega. Embora tenha professores, ela não chega nas comunidades. Porque há um conjunto de situações, e até porque, naquela comunidade, do jeito que chegar, tá bom. Porque as escolas que são nas áreas metropolitanas, que são de classe média,
São escolas montadas com toda a infraestrutura de tecnologia. Aí você vai das comunidades, não tem nenhuma estrutura. Sequer tem um prédio. A gente vê que tem locais que... Você vai no Nordeste brasileiro, você vai no Nordeste brasileiro, aí que você fica mais assustado. Quando você vai no Nordeste brasileiro. O próprio Norte de Minas. No Norte de Minas, eu fui em cidades no Norte de Minas que eu fiquei assustado. Que não tem escola. Não tem escola, professor. É no meio é no meio de terreno. De terreno, aí tem uma varanda na fazenda que serve de escola. É isso aí. E tem em Minas Gerais situações que os meninos vão estudar na Bahia, lá no Norte de Minas, que é o Salto da Divisa. Atravessa porque o Salto da Divisa, porque não tem escola. Então, é uma situação de desigualdade social e racial sem limites. Então, para nós mudarmos essa realidade, nós temos que levar a educação em todos os setores, que é o poder que nós podemos adquirir. E conscientizar as pessoas da importância no voto nas pessoas que realmente podem mudar essa realidade e acabar com essas desigualdades. Então, essa data de consciência negra é uma data de reflexão, mas só não uma reflexão pura e simples de racismo, mas é uma reflexão de mudança de paradigmas, de mudança de pensamento, e que essas informações que eu tenho com relação às questões da população negra no mundo, que ela chega até as pessoas, porque a maioria das crianças já cresce achando que foi sempre açoitados. Ele já cresce com a autoestima lá no fundo do poço. Por quê? Porque ele não tem noção dos valores históricos e que ele pode ser descendente de um rei e de uma rainha africana. Ou seja, não tem noção da grandeza que o negro sempre teve. Sempre teve e tem no mundo. A África, por exemplo, vive uma situação... quando eles veem a África, que só mostra coisa ruim da África. Porque a África não tem meio termo. Ou é pobre, ou muito rico. E tem pobreza por conta de guerra e por conta de seca. Mas as regiões ricas da África ninguém mostra. Ninguém mostra. Ô Zé, agradeço muito a sua presença aqui. Vou te liberar, se tem outro compromisso também. E parabenizar pelo seu conhecimento, parabenizar até pela data de hoje, e que possamos realmente transformar esse conhecimento em uma consciência, porque a consciência só vem com o conhecimento. Sem ele não existe não vai existir a consciência, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado, pela sua presença. A gente vai se falando aí em outras ocasiões também. E eu finalizo fazendo uma homenagem ao meu Zumbi de Palmares. Porque nessas eleições eu tive a possibilidade de ver várias situações que a gente já sabia, mas como eu estive próximo de e vendo as desigualdades, o meu Zumbi de Palmares é um homem que há mais de 70 anos, aqui em Ubá, ele deu uma contribuição para acabar com as desigualdades através da fome. Um homem que foi o primeiro funcionário do Tênis Clube em 1935, levado por Dr. Rubens Aroeira, que foi um dos responsáveis da criação do CAS, que é o Centro de Assistência Social, um dos responsáveis, junto com uma equipe de amigos, pela construção do prédio do asilo. E é um homem que fez muito e foi senhor do seu tempo. E é um homem que realmente eu tenho em mente, mesmo ele não estando convivendo comigo, que até abdicou da riqueza, porque ele era de uma família muito rica, em Rio Casca, e teve muitas discussões lá por conta de herança. Ele abriu mão da herança e veio para Ubá para construir uma nova vida. Então, esse é meu herói, que é o Francisco André de Araújo, meu pai, que dá nome ao dispensário aqui no Caxangá, dispensário Vicentino em nome dele, e dá nome à avenida aqui no centro da cidade. Então esse é o meu Zumbi de Palmares, que é a minha grande referência. Por isso que eu não vou desistir de lutar, e vou terminar com uma frase muito importante do Steve Biko, que me leva a muita reflexão, que a falta de bens materiais é ruim, mas a pobreza espiritual é mortífera. Sem dúvida. Parabéns, Zé do Carmo. Muito obrigado pela sua presença.